Como construir uma experiência do cliente que gera valor, conexão e resultado. Bem-vindo ao segundo episódio do Biscast, mas antes, roda a vinheta. E hoje, para o episódio sobre experiência do cliente, ninguém melhor, né, do que um amigo e um grande profissional, Rodrigo Costa Ferreira. Eu te trago aqui, eu vou te perguntar já, mais do que perguntar, né? Bem-vindo ao Biscast. Eu fico muito feliz de te receber aqui. E já te passar a bola para te apresentar, Rodrigo. Quem que é o Rodrigo, quem é o Rodrigo hoje e um pouquinho da tua história, né? Legal, legal, Fabrício, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Que bom que a gente está trazendo para esses episódios, está propondo assuntos super relevantes e falar de experiência do cliente é maravilhoso, minha paixão. Eu sou o Rodrigo Costa Ferreira, eu tenho 47 anos, sou head de experiência do cliente da Pulse. Pulse Client Experts é uma empresa de experiência do cliente do Grupo Santander. Nós temos 9.000 colaboradores espalhados em 4 unidades de negócio, são aqui no Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, Piracicaba, Sorocaba. Então, uma empresa especializada, e no nosso sobrenome está, né? Experiência do cliente. Nós somos especialistas em clientes. E eu tenho 26 anos de experiência, desde 1999 trabalhando com clientes. Foram várias iniciativas, centenas de iniciativas sempre voltadas a clientes, liderança de projetos, lideranças de equipes, construção de áreas, mas sobretudo com muito foco no cliente. Nos últimos 5, 6 anos eu tenho me especializado em humanização do atendimento, em aplicação de neurociência para o atendimento. Isso tem trazido um repertório ainda maior para os nossos projetos, um repertório ainda maior para o cliente, iniciativas importantes que fazem sentido para o cliente, que geram muito valor. Eu acho que a gente está vivendo uma era ímpar para a experiência do cliente, com as empresas entendendo melhor, né, onde se posiciona essa disciplina, com muita tecnologia, cada dia uma atualização sobre tecnologia. Uhum. Então, tem um mundo muito importante ainda para a gente explorar, muitas alternativas. Então, um campo vasto de experiência do cliente para empresas de qualquer segmento. Um prazer estar aqui. Legal, Rodrigo. E, bom, então, com essa tua larga, vasta experiência, né, ninguém melhor do que falar com um super especialista, né? Primeira pergunta que eu organizei aqui para a gente conversar, né, para dar um segmento, é que, agora pensando aqui entre nós, né, todos nós somos, de alguma forma, mais ou menos Sim. consumidores, né? Então, todos nós experimentamos, e vivemos experiência do cliente no dia a dia. Pergunta um pouquinho mais técnica, né? Pouco se fala, né? Pouco se entende na prática o que é de fato a experiência do cliente. Eu queria Uhum, que tu explicasse, né, para nossa uhum, audiência aqui, até um uhum. comentário importante. Quem quiser já deixa comentário aqui, Legal. deixa sua pergunta, né? Deixa seu like, inclusive, segue o nosso podcast, porque é importante isso pro nosso Sem dúvida, crescimento, sem né? dúvida. O que é isso, afinal? E o que não é, né? O que não Começar, é? Isso. importante é esclarecer o que é, o que não é. Eu vou começar pela definição, embora haja muitas definições, Uhum. né, no mercado. Existem definições bem sintetizadas e outras bem elaboradas. Eu gosto de trabalhar com uma que experiência do cliente é o conjunto de percepções que um cliente tem ao interagir com uma marca em qualquer ponto de contato ao longo de uma jornada. O que é ponto de contato? Pode ser o acesso ao app da sua Uhum. empresa, pode ser o contato que a sua área de cobrança faz com o cliente, o momento que o cliente acessa uma central de atendimento para tirar uma dúvida ou para fazer alguma transação, pode ser numa jornada, num ponto de contato por um cancelamento ou de uma renegociação. Então, cada ponto de contato é extremamente importante porque a cada ponto desse, o cliente vai somando percepções e ao final se gera uma percepção consolidada da experiência dele. Uhum. Então, a experiência do cliente, dá para perceber que ela não se restringe a um departamento. Então, engana-se quem entende que a experiência do cliente está ligada ao atendimento, a um departamento, ao saque. Não é isso. A experiência do cliente é uma disciplina estratégica, transversal, e eu estou falando que essa preocupação precisa nascer lá no teu ponto de contratação,
seleção e contratação de pessoas, no processo de aprendizagem, marketing, comunicação, no teu financeiro, também na área de CX, mas ela permeia a empresa como um todo. Por quê? Justamente porque o cliente colhe percepções ao longo de uma jornada em diversos pontos de contato, essas percepções são fundamentais em todas essas etapas. Então, o meu convite para as empresas que têm essa dúvida do que é ou não é, não restrinja só a uma área, não restrinja só a um processo. Perceba, coloque uma lupa em todos esses pontos de contato e como o cliente se sente nesses pontos de contato. A gente estava até conversando aqui um pouco antes, né, do nosso bate-papo sobre as nossas percepções como consumidor e como a gente tem opiniões a respeito desse tema. Eu acho que esse é o ponto. Você transporta as tuas experiências como cliente para a tua estratégia de negócio para entender qual é a percepção do cliente. Isso é fundamental. E um ponto para fechar. Você percebeu que eu falei bastante sobre percepção do cliente. Então, o consolidado de tudo isso é emocional. Esse é um ponto chave para a gente prestar atenção em todas nesses pontos de contato das jornadas. Entendi. O interessante é que, comentário mesmo, né, que além das disciplinas que a gente já conhece, então eu trabalho uma esfera financeira, eu trabalho mercado, eu trabalho processos e pessoas, por exemplo, tu coloca como transversal, né? Então, diria que ali, e até uma pergunta, assim, pergunta sincera, né? Colocaria que é uma disciplina que tem que estar presente desde um planejamento estratégico empresarial até nos planos de ação do dia a dia. Assim. Mas sem dúvida, minha opinião é que experiência do cliente é um diferencial estratégico porque ela sensibiliza de forma representativa o resultado da tua empresa. Então, você imagina, uma percepção positiva ou negativa de um cliente pode gerar menos ou mais rentabilidade. Pode gerar menos ou mais recorrência. Perfeito. Pode sensibilizar o teu custo de aquisição, teu churn. Então, experiência do cliente passa a ser um diferencial estratégico. Eu vou até exagerar, você me perdoe sobre isso, mas para mim a experiência do cliente passa a ser uma questão de sobrevivência das empresas. Porque hoje a gente vive a era da experiência. E todos esses pontos, essas percepções, avaliações dos clientes são fundamentais para você ter um cliente cada vez mais presente, recorrente, rentável, enfim, satisfeito no final das contas. Legal, Rodrigo. Tu sabe que a gente divulga, é aberto, né, para um público extremamente heterogêneo, né? Então tem todos os tamanhos de empresa, enfim, de uma micro até uma multinacional. Daqui a pouco tem uma pessoa que está interessada pelo tema, né? Sinceramente, tu acredita que o mercado já percebeu que a gente vive essa era do, vamos colocar, do sentir lá do outro lado? Né? Boa pergunta, porque de forma geral, acho que sim. Sim, o mercado percebeu. Talvez eles não tenham a consciência desse ciclo muito bem determinado e que a gente chama, né, da era da experiência do cliente, mas eu acho que eles sentem no comportamento do próprio consumidor, em como o concorrente se mexe, em como o concorrente, ou ele próprio, vai aprender com outra indústria, vai aprender na área de educação, no varejo, numa telecom, experiências que são valorizadas pelos clientes e ele traz pelo próprio negócio. Porque ele percebeu que o jeito que se fazia negócio antes e que o cliente percebia valor naquilo que se entregava não é mais o que era antes. Antes tinha um foco muito, muito mais forte no preço, na qualidade do teu produto. Existia uma preocupação, e era genuína, mas era muito interna, para você melhorar a tua linha de produção, para você reduzir um custo operacional, e não uma preocupação para fora, para a experiência do cliente. Então, eu acho que as empresas, o mercado, já sacaram essa mudança de comportamento. Para mim, essa mudança, ela vem com a tecnologia. Fato, tá? Fato. Por quê? Desde que a gente começou a usar celular com internet, a forma de consumo passou a ser outra. O cliente tem autonomia total na hora de decidir. Ele, com o celular na mão, com a conveniência que o celular e a internet nos dão de pesquisar a qualquer momento, pesquisa-se as empresas antes de fazer uma compra. Os clientes leem recomendações. Os clientes fazem comparativos de prazo de entrega, como é o teu pós-venda.
Então, existe uma autonomia muito forte na mão desses clientes por uma tomada de decisão. E as empresas, quem já sacou essa mudança de comportamento, saiu na frente e os líderes de mercado já estão rentabilizando 5 vezes mais de um concorrente que ainda não tem. Isso é dado quente. Uhum. Então, quem se preocupou e se preocupa com a experiência do cliente, já é líder nesse setor, já tem 5 vezes mais rentabilidade que o concorrente. Isso é poderosíssimo. Então, o mercado já sacou. Para mim, existe ainda uma dificuldade em fazer a transição. Eu entendo, eu tenho consciência do que era a experiência do cliente, o que eu preciso fazer e como, para mim, ainda as coisas precisam estar ainda mais Um pouco mais bem de maduras. maturidade, né? Exatamente. A gente percebe muito isso, né, Rodrigo, com o uso de tecnologia Justo. também, né? A gente fala agora, enfim, estreitando um pouco outros assuntos, por exemplo, o uso de inteligência artificial. Ok, cara, tem inúmeras, mas aonde, afinal, que eu aplico aquilo ali, né? Então, Exato. acho que poderia servir também como no assunto experiência do cliente, né? Super, mas super. Porque é, desde que não seja o fim, Uhum, seja meio. Quando a gente fala de tecnologia, eu sou assim, um entusiasta de tecnologia por formação, aplicação que eu uso no meu dia a dia, em iniciativas para a experiência do cliente, levam tecnologia uhum, como uma frente importantíssima. Aliás, não tem. É a realidade. A gente não vai. A questão é só acelerar e fazer uma utilização cada vez melhor. Aí esse é o meu ponto. A tecnologia precisa resolver um problema real do cliente. Qual dor do cliente você vai resolver? uhum, Precisa fazer sentido. E o uso dessa tecnologia vai te trazer qual resultado? Porque se você titubear para responder essas perguntas, talvez você esteja querendo usar a tecnologia como vaidade e não exato, cara. como um fator crucial para melhorar a experiência do cliente para gerar resultado. Então, para mim, tecnologia, independente da tecnologia de ponta, uma nova tecnologia, ela precisa, para o cliente, a boa tecnologia é aquela que é transparente na visão Uhum, do cliente. Você usa, se resolve, fica satisfeito e você nem percebe que tem uma tecnologia de diferentes níveis de importância, de interação, de orçamento. uhum, Você usa e acabou. Vou dar um exemplo bom. Não é inteligência artificial generativa, mas é um machine learning. É uma IA. uhum, Vou falar aqui um streaming, ou não preciso citar, porque todos trabalham mais ou menos com o mesmo uhum. mecanismo. Você entra numa plataforma de streaming e tem lá os filmes e séries que você assistiu, com base no que você assistiu, recomendações. Com base no que você curtiu ou não curtiu, uma outra lista. Então, isso aqui é um aprendizado, isso tem inteligência. E você pensa nela quando você usa? Não. Não, fica inerente ao uso, né? Já Tá. está aí, Aham. já está aí. Então, para mim, essa é a boa tecnologia. Como ela se aplica, resolve, melhora o dia a dia, traz conveniências, traz solução, traz fidelização, mas cara, você não está pensando, caramba, o que está por trás disso? Você Uhum. só se impressiona e segue. E segue. Para mim, essa é a boa tecnologia. Mas para mim é um meio fundamental, fundamental para alcançar melhores performances de tecnologia, mas desde que ela seja aplicada para quando o cliente tem uma dor a ser resolvida e faça sentido para você como resultado. Rodrigo, pergunta bem importante aqui enfim, para o público que tem empresa, né, para o empresário e para quem lida no dia a Uhum, dia com atendimento uhum, mesmo. uhum. Em vez de buscar, entre aspas, né, encantar o tempo todo, qual é o valor do básico bem feito na questão da experiência Sim, mesmo? eu abro um sorriso para falar sobre isso porque eu já naveguei entre essa paixão de em toda interação tentar criar uma experiência memorável para o cliente, mas hoje eu estou muito mais pé no chão. Eu vou explicar por quê. Eu acho até que o básico bem feito tem uma potência subutilizada, Uhum, né? E que isso mexe, de fato, com a emoção do cliente, com a expectativa, a experiência dele. O básico bem feito posso definir em questões simples, é você abrir um app de compra, um app de banco, um app qualquer, ele abrir, ele funcionar. Você faz uma consulta, uhum,
se resolve, acabou. Isso é um básico bem feito. Aquilo que você está se propondo a fazer, você consegue, sem ruído, sem fricção. Isso é um básico bem feito. E você tem outras coisas. Por exemplo, eu combino um prazo de entrega de um produto contigo, ele chega no prazo. 2 comentários, né? O app, e a gente. Desculpa, desculpa, mãe, né? Que Sim. deve estar escutando, mas a gente brincava antigamente, é um site ou um aplicativo que a mãe abre e consegue utilizar muito bem, né? Sim, mas é isso. Que funcione. Perfeito. E o entregar no prazo, aí é uma visão de mercado até brasileiro, né? A gente pensar assim, poxa, cara, o mínimo é qualidade e entregar no prazo. Justo, justo. E olha só que maluco isso. Hoje, muitas empresas que estão olhando para a logística e melhorando sua logística e prazo de entrega, entregando antes do período, elas sabem o que isso gera de satisfação, gera de engajamento e quanto isso sensibiliza o negócio por uma recompra. Então, muitas vezes o básico bem feito, ele precisa ser feito e você ter um padrão para você poder ter, inclusive, um pouco mais de espaço para poder improvisar, para poder fazer esse tipo de coisa. Eu vou te surpreender. Eu te prometi sexta-feira, chegou na quarta. Poxa. Só que você não consegue prometer, antecipar se o básico não está sendo bem feito. Então, o poder do básico bem feito, eu acho que ele é subestimado porque a gente tem talvez seja essa ilusão de tem muita tecnologia disponível, a gente vê muitos casos de encantamento, muitos casos dignos de aplauso, que sensibilizam o mercado, que mudam tendências, e a gente quer aplicar. Mas será que eu estou fazendo o básico? No meu dia a dia, No né? meu dia a dia, eu estou entregando aquilo que eu deveria entregar? Então, por isso que eu já fui e voltei algumas vezes nessa questão, nessa reflexão. Então, minha recomendação é sempre essa. Seja favorável sempre a tecnologias, a sempre gerar encantamento, a gerar engajamento dos seus clientes. Mas será que você vai gastar energia com isso? Às vezes, orçamento, tecnologia, se o teu básico não está sendo bem feito. Então, e por que eu falo tanto de aproveitado? Porque quando você entra no teu app ou faz o produto chega no prazo, quando as coisas que são combinadas são executadas, você já gera num cliente uma sensação de alívio, de confiança, de segurança, e tá tudo bem. Nem todo cliente quer ser surpreendido. Nem todo. Ele só quer que o básico seja bem feito. Bem feito. Às vezes o cliente não quer falar uau, ele quer falar ufa, deu tudo certo. Então, para mim, eu até numa dos eventos que eu participo de CX, de experiência do cliente, um palestrante ele colocou uma frase num PowerPoint bem reflexivo, só tinha essa mensagem. Ele falou assim, ó, não é sempre que você vai encantar, mas seja resolutivo sempre. Exato. Entendeu? Então, na escolha entre encantar e solucionar, solucione. Solucione. Se o seu básico estiver sendo bem feito, aí você tem espaço, autonomia, mas com metodologia para poder surpreender. Perfeito. Nesse contexto, Rodrigo, a gente não pode deixar de citar, né, metodologias que, enfim, existem até cursos que trabalham isso, Sim. mas como, por exemplo, da metodologia Disney, né? Sim. O que tu pode dizer sobre isso, assim, explorar um pouquinho? Porque eu tenho alguns exemplos práticos que eu posso até comentar, mas eu queria ouvir de ti, Rodrigo, como especialista na área, assim, como que a gente pode de novo, micro, pequena, média, grande empresa, pode beber dessa fonte? Claro. É legal você tomar como base uma empresa como a Disney, que talvez seja uma das maiores, se não a maior referência em gerar esses momentos uau. Eu tive o privilégio de fazer um curso no Disney Institute, visitando parques com executivos da própria Disney, e foi aí que virou a chave na minha cabeça, de buscar a qualquer custo o encantamento, em todos os momentos de encantamento, ou ter uma metodologia, uma consciência, profundo conhecimento do cliente. Esse, para mim, foi o caminho. Tudo que você, como convidado da Disney, né, assim que eles chamam os clientes dos parques, dos hotéis, nada ali é por acaso. Tem pouco espaço pro improviso. Porque aquela intenção que lhe parece ser
improvisada daquele momento, sim, é do próprio cast member, Do colaborador, do né? colaborador. Mas por quê? Porque existe uma metodologia muito forte da Disney de, olha, se acontecer alguma coisa que vá ferir a experiência ou feriu a experiência desse cliente aqui no parque ou no hotel, você pode agir. Você tem autonomia para agir. Então, este é o campo que eu falei do improviso, Sim. do UOL, porque o básico está sendo muito bem feito. Ou faça algo proativamente que reforce a nossa marca. Isso é muito forte, mas tem uma metodologia, entende? Porque, sei lá, 50, 60 mil colaboradores para praticarem isso todos os dias É há complicado, né? décadas, você imagina, precisa ter uma consciência muito forte, uma metodologia muito forte. Então, para mim, o que eu trago de experiência da Disney é justamente isso. A experiência do cliente tem menos a ver com o romantismo do momento e muito mais da estratégia, da tua disciplina, da sua capacidade de execução, de fazer monitoramentos, de retroalimentar todo o processo, reconhecer, capacitação contínua. Então, existe uma série de elementos dentro dessa disciplina que precisam ser observados para você ter uma experiência Disney, como tem. Então, essa é uma empresa, para mim, uma das grandes referências. Eu adoro falar sobre ela, sobre esses exemplos, justamente porque existe uma consciência antes, uma metodologia que suporta todo esse encantamento. Isso da Extremamente beleza. aplicada, né? E Claro, replicada, e replicada. exatamente. O que a gente percebe, isso eu já ouvi de outros colegas, né? Que desde que tu faça a regra, desde que tu faça o básico bem feito, ali começa a criar um espaço, né? Ali a gente tem o gap para ser a exceção da regra, Exato. desde que pro bem, né? Claro, desde que Exatamente. para um lado positivo. Claro. A minha experiência lá, Rodrigo, bem prática, assim, a gente tem oportunidade de visitar, a gente é meio adoramos, né? A família vai para lá bastante, mas num determinado ano, num determinado momento, uma das minhas filhas perdeu a sandália dela, caiu o croque lá para baixo. E a gente tem o cercamento, né? E aí, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Pô, vou lá buscar, né? E aí eu comecei a pensar, não, poxa, primeiro lugar, aqui primeira coisa, o segurança vai praticamente me tirar do parque, né? E aí nisso a gente chamou um cast member, chamou um colaborador, explicou o que aconteceu, aí provavelmente fugiu da regra dele, né? Saiu um pouquinho daquele contexto treinado, ele deu uma coçada na cabeça, mas a primeira coisa que ele falou, olha só, gente, não percam tempo de vocês no parque, vai na primeira loja que puder e compra, pega um calçado novo, Maravilha. pelo nosso custo, não precisa Maravilha. pagar. Ele foi junto lá, né? Então, pode pegar o que tu quiser. A gente escolheu lá um para não perder tempo, de fato. E uns minutos depois vocês voltam aqui que o pessoal vai ter recuperado. E, então, cara, o que eu quero dizer com isso na prática, né? O que ia acontecer daqui a pouco numa metodologia padrão, né? Exato. Cara, busca lá, te vira, deixa lá. Não pensa muito do lado do cliente, Sim, né? sim. Nesse caso, completamente ao contrário. Claro, exatamente isso. E que experiência incrível, é maravilhosa. E o ponto, e eu não falei sobre isso, e que é fundamental, a Disney ter uma cultura. E a cultura, ela é vivida, ela é sentida a todo momento. Você está ali num lugar mágico e uma questão como essa poderia ferir a sua experiência, a experiência da Exatamente. tua filha, enfim. E o ponto interessante, como a cultura, isso vou chamar aqui de está no DNA da Disney, é o seguinte: não tem no protocolo da Disney, no material de apoio, em qualquer coisa, no material, todas as vezes que um calçado de cair, faça isso, não, porque você não consegue prever todas as possibilidades do mundo. Mas se você tiver a consciência de que uma determinada ação vai ferir a experiência, ou você pode potencializar a magia, a marca, vai lá e faça. Você tem autonomia. É isso. Isso é o que é mais interessante, Rodrigo. No fim de tudo isso, a gente vai num restaurante e tem lá, quer pagar uma gorjeta pro serviço, né? Aí eu conversei com o cast member e falei, posso te dar uma gorjeta, né? Ele falou, não, sem gorjeta, mas tu pode dizer que foi o fulano de tal, aqui na minha plaquinha, me elogiar lá no site, assim, assim, assado. Então, ele chegou a mostrar no app aonde que eu poderia fazer um elogio, que provavelmente isso vai estar lá na pontuação dele, Claro, né? Contando como...
Então, começa a amarrar a experiência como um todo, né? Perfeito. Isso, olha só, a relação de valor, né? Você está falando do valor financeiro e um valor relacionado ao reconhecimento da experiência que ele proporcionou. Isso é maravilhoso. E no fim, agora, uns 2, 3 anos depois, a gente arrumando o armário da filha, né? Aparece, olha aqui, filho, o teu calçado da Disney lá. Que legal, cara. Então ainda fica Que legal. aquela lembrança boa, né? É isso. Acaba tendo uma Tá vendo? lembrança boa. Lembra que a gente falou no início da nossa conversa sobre o poder da experiência do cliente? Você é recorrente, Uhum, tua família é recorrente. Isso vai permear a adolescência, a fase adulta das tuas filhas, justamente por isso, porque o momento que você viveu, o básico foi bem feito, porque vocês foram ali para viver um momento, planejar as férias, realizar um sonho, mas o entorno, o que a Disney proporcionou a vocês foi de fato incrível, inclusive em exceções. sim, a exceção à regra muito bem feita, Maravilhoso, né? você é um cliente fiel à Disney. Rodrigo, fora a Disney que a gente estava comentando, que outro exemplo poderia dar de aplicação, inovação, experiência do cliente, um caso positivo, assim, pela tua experiência mesmo, assim? Assim, a gente pode ir para vários caminhos, Uhum, porque a experiência do cliente ela é bem individual, personalizada. Esse é, inclusive, um dos grandes segredos, né, para uhum, aplicar uma boa estratégia de experiência do cliente. É você entender para quem você está fazendo aquilo, né? Quem é o seu cliente, conhecê-lo profundamente. Então, existem muitas variações de aplicações, de soluções de experiência do cliente, das mais simples às mais complexas. Aí eu estou falando de utilização, inclusive, de inteligência né, IA generativa, sim. tecnologias de ponta. Eu vou dar um exemplo básico. Uma empresa, vamos começar pelo que mexe com a emoção do cliente, Uhum, ou aquilo que é valor para o cliente. Porque se a gente diz que a experiência do cliente é o conjunto de percepções que ele tem ao longo, né, da jornada em qualquer ponto de contato, o que é valor para o cliente? E aí a gente se apoia em definições bem importantes uhum, no mercado. A Forrester, uma das maiores, né, empresas de pesquisa, uma empresa americana, ela consolidou, sintetizou que qualquer cliente quer sempre três coisas. E uhum, ele vê valor nessas três coisas: sucesso ou solução, aquilo que né, ele estava buscando, menor esforço e conexão emocional. uhum, Então, para uma empresa que quer mudar a sua percepção perante ao cliente, adicionar valor naquilo que faz, naquilo que produz, pode ser um produto, pode ser um serviço, qualquer coisa. Observe sempre três coisas. Você está entregando aquilo que o cliente quer? uhum, Ele está obtendo sucesso na visão dele? Ele está levando muito tempo? Ele tem a sensação de que demorou, ele se esforçou demais para conseguir o que ele queria? E ao final, existiu conexão emocional do ponto de vista de o cliente sentiu que ele não é só mais um, uhum. de que você reconhece os sentimentos dele, tá levando numa condução. Não estou falando só um bate-papo lá na loja física, no atendimento, que seja humanizado. A fluidez dessa comunicação, ela foi humana o suficiente para me Quer dizer, conectar? que não seja aquela coisa script forçado, assim, que Não, não... isso não combina com a era da experiência do cliente. Entendi. Não combina. Então, para mim, a minha dica é, antes de pensar na solução, antes de qualquer coisa, Uhum, tenha em mente a dor que você vai resolver, a dor que você precisa resolver, que está aliada, obviamente, ao resultado. Mas a partir disso, entenda que toda a estratégia e toda a solução aplicada, no final das contas, precisa resultar em três coisas: sucesso do cliente, uhum, menor esforço e conexão emocional. E aí eu posso te dar diversos exemplos. E aí traz um pouco do básico bem feito, com o valor que o cliente dá para tudo uhum, isso, e ainda sem aplicação de tecnologias de ponta. Então, você fecha vamos pegar o exemplo da viagem, de novo. Você planeja uma viagem de férias com a sua família. Qual é o teu objetivo? Essa viagem. uhum, O objetivo transacional. Um dos segredos é você começar a entender os seus clientes dados comportamentais. Porque o fato de você querer uma viagem, tá claro. Quando você simula um pacote,
Tá claro que você quer viajar. Sim. Isso é transacional. A gente vai saber seu nome, vai saber a data, a companhia aérea, o hotel, um monte de coisa, quantas Perfeito. pessoas. Ok. Essas variáveis quantitativas, Transacional. qualitativas. Isso aí é transacional. Comportamental. Como é que eu como empresa, colho o que você... É uma viagem o quê? É aniversário das suas filhas? Sim. Aniversário de casamento? Negócios, É de negócios? Você vai fechar um tipo de... Que dados comportamentais? Porque você adiciona personalização Sim. na tua capacidade de entregar valor. Até se é uma pessoa que busca mais ajuda ou não, né? Eu posso fechar minha viagem por mim, né? Eu busco as informações, eu monto o roteiro e tudo mais. Exatamente. Mas tem aquele que não quer fazer nada disso. Isso, Né? exatamente. E mesmo se você oferece uma solução que dê autonomia Uhum. ao cliente de fechar de ponta a ponta o pacote dele, você consegue adicionar elementos durante essa jornada que reforcem esses valores que todo cliente quer. Sucesso, menor esforço, conexão emocional. Vou dar um exemplo. Ainda na viagem. Você fechou o negócio. Fechou o pacote. Legal. Quantos cliques você deu? Uhum. Você precisou sair de um ambiente, saiu do app, foi para a web, você precisou ligar, precisou falar com alguém pessoalmente. Esse nível de esforço adicionado tira o valor que o cliente percebe, o que gostaria, porque tudo para ele precisa resolver e que para resolver ele quer um menor esforço. Tempo, conveniência são fatores fundamentais agora na experiência do cliente. E o último é a conexão emocional. Legal. No teu formulário, que dados comportamentais você captura e que você pode surpreender o cliente, mesmo que ele fechou tudo isso por um app ou pela web, você pode surpreendê-lo na viagem, com uma carta personalizada. Perfeito. Com uma entrega de um mimo, com uma pergunta ao final, e como for... Ou seja, você consegue adicionar elementos desde que você se coloque com esse gabarito, coloque esse gabarito na tua frente de sucesso, menor esforço e conexão emocional. Como a gente começa a ter margem, né, para melhorar o serviço nesse caso, né? Por exemplo, eu posso oferecer um transfer, já que ele fechou a viagem inteira e com uma certa segurança de que parece que está chegando em casa, Exatamente. né? Assim, Exatamente, você pode surpreendê-lo, porque, olha, a tua experiência, o teu propósito da viagem, aqui isso aqui vai ser um fator diferencial. Mas você só consegue fazer isso se você pergunta, se você se coloca para ouvir. Então, essa é a diferença entre a tua viagem, o que você está fazendo, sobre o real motivo. A viagem é um meio, mas você quer fazer alguma comemoração, você quer fechar um grande negócio. Dá para fazer isso sei lá, numa rede de restaurantes, um processo de reserva Diferenciado. Ele é limpo, Sim. Sabe? Você coloca lá data, hora, quantidade de pessoas, enfim, um campo de observação para alguma particularidade, mas você pode ir mais além. Nesse mesmo formulário, aproveitar para capturar alguns detalhes como esse e surpreender o cliente naquele momento. Isso é único. Por quê? Porque o cliente muitas vezes escolhe um restaurante, não porque ele está simplesmente com fome. Ele quer celebrar alguma coisa. Ele quer uma experiência de fato, né? E você pode, enfim, a partir daí. E aí uma série de outras oportunidades quando você usa tecnologia. Posso falar um pouco sobre essa? Por favor, Rodrigo, por favor. Esse é um assunto encantador, né? Então... E esse é um dos objetivos também, trazer essa informação de forma inteligente, vamos colocar assim, e baseada em experiência de negócio. Exato. Porque foi legal porque a gente foi lá para a Disney, uma das grandes, se não a maior referência nesse tema. A gente veio aqui para um assunto com simplicidade no processo, com custo às vezes zero ou nenhum, mas que gera valor para o cliente, porque o cliente quer aquelas três, né? Sucesso, menor esforço e conexão emocional. Mas agora a gente vai de novo para outros exemplos que usam, por exemplo, inteligência de ponta. Vou dar um exemplo aqui da minha área e que existem soluções que estão sendo disponibilizadas para centrais de atendimento a clientes, voz, chat, WhatsApp, que trabalham com inteligência artificial generativa como um copiloto. Tá? O que é esse copiloto? Então, imagina que ele aumenta a produtividade do atendente humano sem robotizá-lo. Sim, sem engessar, né? Exatamente, mas tornando o atendimento um valor para os três pilares que a Forrester determinou. Então, vou dar um exemplo.
O copiloto, eu estou aqui fazendo as transações numa tela e o meu copiloto numa outra tela. Ou ele integrado ao sistema, tá bom? Essa é a solução que se vende, que está disponível inclusive no mercado. Essa inteligência artificial generativa, enquanto eu, empresa, estou falando contigo, cliente, ele está transcrevendo a tua voz em forma de texto, resumindo o que você, como cliente, está querendo. Para objetivar mesmo. Exatamente, exatamente. Para não gerar dúvida, porque você tem uma inteligência trabalhando para você em milésimos de segundo te trazendo isso. Analisando, inclusive, o sentimento, de Pelo acordo tom com de as tuas voz, palavras, né? o uso do tom de voz para saber se você está estressado, se você tá nervoso, ansioso, se você está feliz. Isso tudo faz com que o especialista, como se ele estivesse num cockpit de um avião, fazendo a leitura de todos os instrumentos para tomar a melhor decisão. Essa é a beleza. E ele vai além. Ele pode te fazer recomendações sobre o melhor produto, o melhor serviço. Ele pode te dar mais elementos para falar, olha, é aniversário do Fabrício. Diga isso a ele. Pegar históricos dos teus últimos atendimentos para agregar valor, personalização. Enfim, existe muita tecnologia disponível e que gera não só encantamento, produtividade. Fabrício, tudo que eu estou dizendo aqui não tem só o objetivo de gerar valor para o cliente. Precisa fazer sentido também para o negócio. Sem dúvida. Então, você imagina, a gente está falando aí de aumento de NPS, a gente está falando de redução de custo, a gente está falando de redução de churn, LTV, enfim, a rentabilidade é diferente. Tem uma pesquisa da PwC e que ela mostrou que os clientes que têm maior avaliação positiva sobre a tua empresa, os clientes mais satisfeitos estão dispostos a pagar 16% a mais. Puxa vida. Correlacionado mesmo. Exatamente. Então, veja que, voltando lá para o nosso início, experiência do cliente é um valor estratégico, é uma disciplina estratégica para a empresa. Precisa fazer sentido. A gente tem diversas aplicações de tecnologia disponíveis. Para essas, o que a gente vê bastante é os chatbots mais humanizados, né? Eu estou falando de varejo, estou falando da área de educação, estou falando de bancos. Na indústria mesmo, você vê aplicação de, por exemplo, inteligência artificial trabalhando com os manuais técnicos dos produtos daquela indústria. A IA trabalha com todo aquele conteúdo. Quando o cliente precisa de um apoio, de um suporte lá no pós-venda, a IA generativa indica qual é o melhor conteúdo, gerando facilidade, conveniência e maior assertividade naquele conteúdo. Imagina, uma indústria com uma máquina parada, precisando de um atendimento ao suporte. Então, você interfere em toda essa cadeia. Eu li recentemente algumas aplicações na indústria automotiva, né, no relacionamento, né, ali de negócios entre concessionários, entre os frotistas, de antecipação à manutenção, a dicas, sinalizações, tudo isso feito por inteligência artificial. E muitas vezes todos esses processos levariam camadas e mais camadas humanas para fazer isso. Sem dúvida. Então, para mim, é a combinação perfeita do humano usando a IA como um grande alavanca. Né? Tem um comentário sobre isso, Rodrigo, que é uma dificuldade da indústria como um todo. Em geral, segmentos como que a gente conhece, né, que pelo menos eu trabalho mais com indústria, né, e a dificuldade hoje é mão de obra. E se a gente for falar em mão de obra e vendas, é aquele pré-vendedor que normalmente não vem treinado para uma indústria para ser um SDR, um pré-vendas que vai entregar alguma informação mais técnica. Perfeito, né? perfeito. E aí a gente vê conectando em CRMs, em sistemas a inteligência para justamente responder como tu colocou muito bem. Exatamente. Tem uma perguntinha para mais técnica, para a gente começar a encaminhar o encerramento, e polêmica, tá, André? Tu acha que o NPS hoje... Primeiro explica para a audiência, depois a gente coloca dessa forma o que é o NPS e se dá conta sozinho hoje em dia. Porque a gente percebe que é um indicador importante, inclusive cobrado muitas vezes em ISO, né, e outras metodologias. Sim. E se realmente é só ele ou o que está sendo feito hoje em dia nesse sentido? Né? Boa pergunta.
Bom, NPS, ele é uma métrica, ele mede a experiência do cliente, especificamente o nível de lealdade. NPS, Net Promoter Score, é utilizado por milhares de empresas, né, ao redor do O mundo. mundo Do todo, mundo né? todo, Uhum. mundo todo. É, é uma metodologia interessantíssima, mas como eu falei, ela tem um escopo, ela tem um valor bem definido. Ela sozinha, eu já te respondo que ela não dá conta, e ela Uhum. nunca dará conta. Existe até um comportamento, muitas vezes, muitas empresas ficam vocacionadas, ficam obcecadas só pelo NPS e perdem a oportunidade com outras metodologias de pesquisa de identificar Uhum. onde o cliente mesmo está sofrendo, com um timing melhor para reagir, com soluções mais precisas, enfim. Mas o NPS tem muito, muito valor. É, ele é medido da seguinte forma, só para você entender como é, né, para aqui Uhum. a nossa audiência entender a aplicação e até que ponto ela chega. A pergunta do NPS, provavelmente você já deve ter recebido, é: de 0 a 10, quanto você indicaria a tua empresa a um amigo familiar, Perfeito. A partir de uma experiência que eu a tive, né? partir da experiência que você Uhum. teve? Então, depois de uma experiência, você recebe essa pergunta. Então, de 0 a 10, quanto você indicaria isso a um amigo familiar? E a gente sabe que ela é potente porque você só indica algo a alguém, principalmente a um amigo familiar, se você teve uma boa experiência. Sem Ou você dúvida. não indica porque você não teve uma boa experiência. São polos, né? Exatamente. E essa classificação de 0 a 6 é determinado que o cliente é detrator, ou seja, é um cliente que provavelmente, se ele já está na tua base, não é um cliente rentável, é um cliente que vai sair em pouco tempo, ou já, né, já está prestes a sair. O neutro é uma nota de 7 a 8, e, ou seja, assim, o que você gerou para ele não foi suficiente para que ele te dê valor. Perfeito. Pode ser que ele te deixe rapidinho por um concorrente que te ofereça algo Sim. um pouco diferente. E o 9 ou 10 são clientes promotores que, de fato, são clientes fiéis, recorrentes, rentáveis, enfim, essa é a escala do NPS. Mas, como eu falei, ela indica lealdade. Eu recomendo as empresas a trabalharem com outros indicadores, outras pesquisas. E aí tem também suas aplicações que são complementares. Então você tem uma pesquisa chamada CSAT, que é Customer Satisfaction, e que eu vou dar para ficar mais claro, Uhum. vou dar um exemplo. Uber. Uhum. Você terminou a corrida do Uber, logo que finaliza a corrida, o que você recebe no teu Exato. app? Exato. 5 estrelinhas. Isso é uma pesquisa CSAT. Na tua avaliação, qual foi a experiência que você teve? Aquela De 1 a 5. experiência. Pum, aquela De experiência. fato. Comprou pelo iFood. Qual foi a sua experiência com aquela entrega? Isso é CSAT. Então, aquelas pesquisas, né, que são feitas, às vezes, ao telefone, Uhum. numa loja física, enfim, isso é CSAT. Então, qual a importância e qual a diferença dela para o NPS? NPS é lealdade. Essa é uma pesquisa sobre exatamente aquilo que você acabou de fazer. Uhum. A sua transação, sua compra, seu cancelamento, sua renegociação, sua corrida, enfim. Ela é quente, porque você acabou de dar a sua nota, você está Sim, sentindo, exato. né? Tá saindo pelos poros toda aquela a tua avaliação, teu sentimento. Então você consegue capturar isso rápido, em volume bem maior, muitas vezes, e com um timing melhor para fazer alguma coisa. Você pode fazer, por exemplo, se a gente estabelecer aqui uma metodologia aqui, você deu uma avaliação, uma estrelinha, eu posso ter um algoritmo que isso já sinalize alguém Uhum. de algum outro nível e eu contate a pessoa para falar, olha, eu vi que você teve uma experiência negativa, posso entender melhor, vamos ver o que a gente pode fazer. Esse é um timing diferente que o NPS não te dá, porque muitas vezes, né, a depender da metodologia, pode levar um dia, então o timing pode ser 2 dias, o timing pode ser um pouquinho maior. E, por fim, tem uma outra metodologia chamada CES, Customer Effort Score, que Uhum. mede especificamente o esforço. Então, eu quero te dizer o seguinte, olha, Fabrício, numa escala X, qual foi o seu esforço para conseguir contratar esse produto?
Aí eu estou falando do esforço, porque naquela pirâmide da experiência do cliente, Sim. aquela camada Interessante. intermediária é justo. Então você aplica metodologias diferentes para cada situação, ok? Existem outras, mas eu vou me ater só essas 3 aqui, porque elas são suficientes. Só que uma dica. Isso é metodologia e colhe a qualidade daquela experiência do cliente. O que a gente não pode esquecer é que você tem outras, sei lá, dezenas de métricas operacionais, de indicadores do teu dia a dia, que estão nos teus painéis, na tua telemetria, na tua área de dados, na tua área de planejamento, de compras, de vendas, de financeiro, e que você deveria tê-las como um balizador, um termômetro. Então, minha recomendação é: use pesquisas, metodologias. Use metodologias distintas para medir determinadas situações que você tem interesse em colocar uma lupa um pouquinho mais próxima, colher, e onde o cliente, lá no seu saque, ou pessoalmente lá no balcão da sua loja, para o seu comercial, estão relatando problemas. Mas, se você deixar para olhar só a pesquisa, você perde a riqueza do teu indicador operacional. Exemplos. Teu ticket médio está caindo, você não precisa de pesquisa. Alguma coisa está acontecendo. Para entender o que está acontecendo no dia a dia, né? O tempo de resposta está diminuindo, alguma coisa está acontecendo. O cliente está levando muito tempo para ser atendido. A compra está levando mais tempo do que o prometido. Esses são indicadores operacionais que você não precisa de pesquisa. Estão ali no teu enxoval de KPIs. Perfeito. Para mim, esse é o grande segredo. Você alia a pesquisa com uma referência no teu ritmo. Rodrigo, a gente fica... Como eu falei aqui no início do Bizcast, né? É um prazerzão te receber aqui. Obrigado, Né? Além de grande amigo, é um excelente profissional, né? Acho que não tinha pessoa melhor para falar de experiência do cliente que tu. Então, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Como eu ia te dizer, o assunto é extremamente rico, é vasto, e vai ficar um convite aí para uma próxima vez a gente entrar em outros detalhes, né, em outros assuntos. Rodrigo, te agradecer e dá a tua dica final, dá o teu recado final aí para a nossa audiência. Obrigado, Fabrício, obrigado de verdade, foi um prazer, o papo foi ótimo, foi um papo mesmo, e a gente acho que passou por vários assuntos importantes, assuntos de base, com exemplos, mas também com encorajamento. Como eu falei, eu acho que a gente vive um momento único para a experiência do cliente, a gente precisa surfar mesmo essa onda. A recomendação é: abracem as estratégias de experiência do cliente. Existem 6 disciplinas de estratégia de experiência do cliente a serem aplicadas e que podem potencializar as empresas. O momento é oportuno por conta da concorrência, do valor da era da experiência do cliente, e eu acho que ela está, pelo tudo que a gente conversou aqui, nesse recorte que a gente fez, a experiência do cliente é muito menos sobre o que você faz e muito mais sobre o que o cliente sente. Então, preste atenção, minha recomendação, né, a quem vai atuar agora com todas as forças nesse tema preste atenção no valor que você gera, mas sem deixar de levar em conta os resultados que isso vai gerar para a tua empresa. A experiência do cliente é uma disciplina estratégica, gera resultado. Dá para fazer a conta de quantos pontos de NPS, a cada ponto de NPS que você sobe, quanto isso sobe na sua receita. Então, isso é importante ser avaliado para você abraçar a experiência do cliente de fato como uma estratégia valiosa, relevante para os teus resultados. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Eu te agradecer de novo, e o que fica para mim justamente é isso. A gente tenta muitas vezes uma reflexão final, né? Olhar, melhorar o meu negócio, melhorar os meus processos, melhorar minhas entregas, e muitas vezes mesmo, né? A gente esquece do básico, aquele de escutar e entender o que de fato é importante para aquela pessoa, né? Justo. De fato. Obrigado, cara. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Foi um prazer. Foi ótimo a conversa.